Olá, eu sou a Mariana Perini Zendron, meu orientador é o professor Dr. Rogério de Oliveira Gondak. O meu centro é o Centro de Ciências da Saúde, do curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. As palavras-chave do nosso estudo vão ser colo do útero, carcinoma, adenocarcinoma e células dendríticas, além da técnica de imunohistoquímica. Nosso título é expressão de células dendríticas CD1A e CD83 positivas em lesões metaplásicas, displásicas e neoplásicas de colo de útero. As células apresentadoras de antígenos são células imunocompetentes do colo uterino, as quais são responsáveis pela indução da resposta imune local, ou seja, capturar os antígenos e apresentá-los aos linfócitos T e B nos linfonodos, iniciando a resposta imunológica. Aqui a gente tem uma fotinho mostrando essa apresentação imunológica. Agora, essa outra imagem é uma imagem de microscópio eletrônico da célula dendrítica. As células dendríticas, elas têm subtipos e elas fazem uma indução da resposta imune antitumoral. Elas são uma barreira de defesa contra os indutores patogênicos. Elas fazem interação com os linfócitos B e T, modulando a sua resposta. E elas são um link entre a imunidade inata e adquirida. As células dendríticas, elas são a vigilância imunológica antitumoral. As células malignas, elas são capazes de inibir as atividades das células dendríticas, evadir o reconhecimento imunológico, afetar a geração, maturação, função e sobrevida das células, e os tumores de crescimento rápido vão gerar a incapacidade de recrutamento e ativação das células dendríticas, culminando em uma resposta imune tumoral ineficiente. O objetivo principal da pesquisa foi identificar e quantificar as populações de células dendríticas HLA, DR, CD1A e CD83 positivas em 7 grupos distintos de pacientes, de acordo com a alteração encontrada no colo uterino. Os objetivos específicos foram realizar uma busca bem aprofundada da literatura, coletar dados clínicos a partir dos prontuários médicos dos pacientes, realizar um levantamento das lâminas histológicas e dos blocos teciduais emblocados em parafina. Além disso, padronização e reações de imunohistoquímica. Materiais e métodos. O estudo, ele foi constituído por 7 grupos com 62 amostras teciduais de colo de útero, emblocados em parafina. O estudo excluiu pacientes que porventura tinham doenças autoimunes ou neoplasias que não eram pertinentes ao estudo. As análises das lâminas foram realizadas objetivando classificar as lesões displásicas em alto ou baixo grau e determinar o grau de diferenciação dos tumores de acordo com o critério da OMS. Materiais e métodos com relação à imunohistoquímica. As reações foram realizadas no Laboratório de Patologia da UFSC para a identificação das células apresentadoras de antígeno. Nós vamos utilizar a identificação das células através dos anticorpos monoclonais CD1A, CD83, HLA-DR e utilizando o anticorpo secundário Envision. Nessa ilustração, a gente pode observar o anticorpo primário e o secundário. Os resultados e a discussão. Foram encontrados cerca de 80 artigos nos periódicos de busca, PubMed e Lilacs. Desses, 22 foram selecionados. Dos 62 pacientes, a média de idade foi de 44,7 anos, 36% dos pacientes faziam uso do tabaco e 6,4% dos pacientes eram portadores de HIV. As células podem ter uma participação no desenvolvimento e evolução das lesões pré-neoplásicas e neoplásicas em colo de útero. O mecanismo de recrutamento pode estar vinculado à liberação de moléculas pró-inflamatórias presentes nessas lesões. Portanto,
Há uma relação positiva na população de células HLA-DR positivas, tanto no tecido epitelial quanto no conjuntivo, em pacientes portadores de lesões displásicas e neoplásicas em colo de útero. Pacientes com lesões neoplásicas histologicamente mais agressivas apresentam menor população de células apresentadoras de antígenos locais do que os pacientes portadores de lesões displásicas ou carcinomas mais diferenciados.